Tudo bem, meus amigos? Dando sequência à nossa maratona de AFO, vamos falar agora de um elemento que é extremamente técnico e que vai exigir de todos nós bastante atenção, tanto nos conceitos como nas regrinhas de classificação, meus amigos. É um ponto bastante importante quando a gente fala de administração financeira e orçamentária, que é o elemento relevante à programação, tanto das despesas como a própria programação de um planejamento financeiro e orçamentário. Muito bem, senhores, no campo das programações, nós temos que observar duas principais formas, chamada programação qualitativa e programação quantitativa. E veja você, são elementos que são tão técnicos e próprios que, se nós não tivermos o cuidado em memorizar os conceitos e as respectivas classificações, a gente não vai sequer conseguir identificar a diferença de um para o outro na hora da prova. Porque qual a diferença, né? Qual é a distância em termos de conceitos e elementos daquilo que é uma qualidade e aquilo que é uma quantidade quando falarmos de programação orçamentária? Então vamos lá, meus caros, para não perdermos mais tempo, bora falar dessa chamada programação qualitativa. Olá, meus caros. Uma programação qualitativa é a programação que vai trazer para a gente, né, os elementos do trabalho de execução e cumprimento financeiro em si. Então, do jeito que está aqui, uma programação qualitativa, gente, vai envolver justamente a definição daquilo para o qual nós estaremos destinando aquela previsão e aquele planejamento. Então, nós vamos falar, por exemplo, em uma classificação por esfera, né? O que é uma classificação por esfera, senhores? Falar de classificação por esfera significa basicamente o seguinte: temos que lembrar que estamos trabalhando, meus caros, em um conceito geral de administração financeira e orçamentária que vai ser aberto, vai ser utilizado nos mesmos moldes e padrões para as três esferas governamentais. Então, quando a gente fala de uma qualificação, né, ou um planejamento qualitativo por esfera, estamos nos referindo ao fato de que cada esfera possui sua plena autonomia no momento de realizar uma programação orçamentária e financeira. Então, a esfera federal tem a sua autonomia e liberdade, esferas estaduais, idem, e as municipais também. Puxa vida, professor, mas não existe, né, aquilo que a gente chama de políticas públicas intragovernamentais? Uma política pública intragovernamental não vai envolver o cumprimento de certas ações, certas despesas, certos serviços nas três esferas? Vai sim. Então, quando a gente fala de uma política pública intragovernamental, estamos nos referindo a um plano de ação que vai envolver mais de uma esfera governamental. E a gente pode pegar como um bom exemplo o SUS, o Serviço Único de Saúde, que tem sua previsão e planejamento, tanto na esfera federal como estadual e também municipal.
Certo, professor? Então, nós temos que falar aqui de uma classificação qualitativa por esfera. Isso. Então, quando nós formos nos referir a um planejamento orçamentário financeiro, principalmente chamado intragovernamental, temos que lembrar que as três esferas são independentes, uma não se sobrepõe à outra, né? Isso quer dizer, então, que o planejamento orçamentário da esfera federal não determina, não condiciona os planejamentos orçamentários e financeiros dos estados e dos municípios. Porém, quando nós tivermos políticas intragovernamentais, a qualificação ou classificação qualitativa por esfera vai apontar nos orçamentos qual vai ser a despesa que vai caber a cada esfera ou a cada ente pertencente a cada esfera na concretude, né, na realização daquela ação, daquele plano, daquele trabalho em conjunto. Beleza? Além da classificação por esfera, nós temos que falar também da chamada classificação institucional. Uma classificação institucional, senhores, vai ser voltada à indicação de qual órgão ou entidade que será responsável pela execução. Então, olha só, se nós falarmos, por exemplo, tá? Uma questão de prova, vai estar dizendo o seguinte: num planejamento orçamentário, está indicado que uma ação de, por exemplo, vacinação, uma campanha de vacinação, indica as despesas que deverão ser cumpridas pela Secretaria de Saúde do Estado X. Nesse caso, estamos nos referindo a qual forma de classificação? Primeira coisa, você tem que saber que é uma classificação qualitativa. E em segundo lugar, classificação qualitativa institucional, que vai dizer qual é o órgão ou qual vai ser a entidade que vai ser responsável pela execução. Ah, entendi, professor. Quer dizer que nesse caso, a banca vai mais ou menos descrever o que está sendo feito, aquilo que foi planejado, e vai pedir para o candidato indicar que tipo de classificação é essa? Sim, a regra dessas questões é deste jeito. Joia? Agora lá, classificação funcional. A classificação funcional, meus caros, já vai se referir não ao órgão, certo? Então não vamos mais falar que vai ser a Secretaria de Saúde no Departamento de Vacinação Pública assim assado. Não é isso. Nós vamos falar apenas que vai ser uma despesa de saúde. Então, isso é uma classificação funcional. Perfeito? Quando vai indicar apenas a área da atuação. Agora, quando falarmos de classificação de estrutura programática, nesse caso, meus amigos, nós estamos nos referindo na forma e no local de execução, tá? Então, quero que vocês guardem este ponto. Então, uma classificação qualitativa de estrutura programática é aquela que vai detalhar o que vai ser feito, como vai ser feito e onde vai ser feito. Beleza? Então, quando falarmos, meus amigos, das classificações, vamos falar de classificação qualitativa no momento em que a gente definir o programa de trabalho. Beleza? Então, a definição do programa de trabalho vai indicar, por exemplo, qual vai ser a esfera que vai realizar. Então, isto é, programação
qualitativa de classificação por esfera, se é federal, se é estadual, se é municipal. Nós vamos ter também aquela que vai trabalhar qual vai ser o órgão ou a entidade. Então, nesse caso, a programação vai indicar exatamente na estrutura pública o órgão ou a entidade. Se isso vier descrito no enunciado, então você já sabe que é uma programação do tipo qualitativa em uma classificação institucional. Beleza? Classificação funcional é aquela que vai falar apenas a área de atuação daquela estrutura pública que vai realizar aquilo que precisa ser feito. E a que é a mais cobrada por ser a mais detalhada é a chamada classificação, ou na verdade, programação qualitativa de classificação por estrutura programática, ou apenas classificação programática, que vai descrever o que será feito, como será feito e onde será feito. Então, essa é a mais cobrada de todas. Beleza? Então, fica claro para a gente que em uma programação qualitativa, nós vamos estar olhando para o plano de trabalho em si. Agora, veja a diferença para uma programação, meus amigos, quantitativa. A programação quantitativa, ela não vai olhar para o programa de trabalho. Ela vai focar apenas nas metas. Então, quando o enunciado não descrever aquilo que está sendo feito, quem vai fazer, qual é a área, significa que não estamos nos referindo a uma programação qualitativa. Você não está olhando para a qualidade do gasto público. Não. Você estará olhando para a quantidade do gasto quando comparado, por exemplo, com metas fiscais, as metas financeiras, as metas orçamentárias. Principalmente aquelas, meus amigos, que estarão definidas genericamente no plano plurianual e aquelas que possam estar estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. Maravilha? Exemplos, meus amigos, de programações quantitativas. Então, nós estamos preocupados agora com números, valores, cifras, percentuais. Você não está olhando para o plano de trabalho mais, você está olhando para valores, para cifras. Uma programação física, senhores, é uma programação quantitativa que vai definir metas físicas. Então, por exemplo, vamos falar de uma campanha de vacinação para, por exemplo, vamos falar aí da dengue. E essa programação tem por objetivo 32.500.000 pessoas. Pronto. Então, está uma programação quantitativa em programação física ou apenas uma programação quantitativa física. Beleza? Então, estamos olhando agora para as unidades, para quantos, a quantidade que nós vamos alcançar. Agora, uma outra forma de programação quantitativa é a programação quantitativa de natureza financeira. Essa daqui, meus amigos, repare o jeito que eu pus para vocês. Ela vai estar detalhando os recursos financeiros que vão estar, todos eles, classificados por natureza de despesa e modalidade de aplicação, entre outros. Então, aqui a gente não está olhando para a qualidade da despesa, mas sim para sua natureza,
para a modalidade de aplicação. Perfeito? Então, é uma aplicação, por exemplo, uma aplicação para fazer reservas futuras para um programa de longo prazo. Pronto. Isso é uma programação quantitativa financeira. Beleza? Quando a gente fala, então, meus amigos, desse planejamento orçamentário, tanto na sua questão qualitativa quanto na sua questão quantitativa, nós vamos abordar as principais etapas de elaboração de um orçamento. E aqui você tem que saber que estaremos falando em cada um desses estágios nas duas frentes de programações, tá bom? Então, olha lá, quando a gente fala do planejamento de uma programação financeira, nós vamos definir as prioridades, e a definição das prioridades, senhores, vão ser tanto no campo qualitativo, como também quantitativo. Esse planejamento, meus caros, ele vai ser a partir das prioridades que estão estabelecidas no planejamento de longo prazo do plano plurianual e também nos elementos de prioridades que estarão sendo apontados na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente falar de um planejamento, esse é o primeiro passo mais importante na elaboração orçamentária. Sim, o primeiro passo e o mais importante é o planejamento, né? Quando a gente fala do planejamento, tanto no aspecto qualitativo como no aspecto quantitativo, deveremos observar as prioridades gerais lançadas no plano plurianual, que terão validade por 4 anos, como também as prioridades específicas para o exercício seguinte, que estão fixadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Então, isto é, a definição de prioridades. Agora, como um planejamento orçamentário, meus amigos, expressa também políticas públicas, as políticas públicas sempre deverão ser voltadas para trazer, né, a sociedade, para buscar o envolvimento da sociedade no momento desse planejamento. E aqui você pode anotar uma curiosidade, que nas esferas federal e estadual, a participação pública é desejada, é prevista, né? Ela tem seus elementos, quer dizer, é obrigatório dar publicidade para que haja a possibilidade da sociedade participar. Porém, na esfera municipal, não. Na esfera municipal, não basta oferecer a oportunidade. Na esfera municipal, é necessário que haja a participação da sociedade, naquilo que é chamado de orçamento participativo. Beleza? Então, no momento do planejamento de um orçamento, primeiro ponto, definir prioridades e, eventualmente, abrir a oportunidade para consultas públicas nas esferas federal e estadual. Lembrando que na esfera municipal não basta abrir a oportunidade, mas é obrigatório que haja essa participação. Depois, meus amigos, o segundo passo é o passo relativo à proposta orçamentária. Então, isso quer dizer que nós vamos ter um trabalho que a gente pode imaginar agora, meus caros, como se fosse um trabalho em pirâmide. Como assim uma pirâmide, professor? Seguinte, aqui nós vamos pensar a base de todos os
envolvidos em um planejamento orçamentário. Então, nesta base, nós vamos ter os principais órgãos, as unidades financeiras, as unidades administrativas de execução, aquelas que vão cumprir e planejar tudo que deverá ser feito. Então, aqui na base, nós temos uma pluralidade, tem um monte de unidades aqui, certo? Várias secretarias, vários órgãos, vários departamentos, vários. Todos eles vão apontar dentro das prioridades e, a partir destes elementos de consultas públicas, o que deverão ou o que planejam cumprir de maneira específica e concreta. Aí, uma vez que eles já tenham previsto e planejado, eles encaminham isso para o nível orçamentário financeiro superior a eles, certo? Então, uma secretaria simples, uma unidade de trabalho simples, analisando as prioridades e aquilo que foi apontado nas consultas públicas, vai indicar as propostas que pretende fazer. Uma vez que eles apontam essas propostas, está aqui, ó, cada órgão do governo elabora sua propostinha, né? Essas propostas, desde que estejam de acordo com as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, vão ser analisadas pelo nível superior, que vai aprovar ou não. Uma vez que eles aprovem, eles vão lançar essa previsão, essa solicitação, em um sistema que é o chamado Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAFI. O Sistema Integrado promove a consolidação. Então, os diversos órgãos espalhados pela base da estrutura administrativa vão observar as vão observar as prioridades e também o que foi objeto de consultas públicas e vão planejar o que querem fazer. Encaminham esse planejamento para os seus níveis superiores na estrutura financeira, e o nível superior da estrutura financeira vai verificar se dá para aprovar ou não aquele planejamento. Uma vez aprovado, o nível superior daquilo que a gente chama de unidades gestoras do planejamento orçamentário, este nível vai lançar em um programa informatizado que promove a consolidação dessas propostas. Daí, então, uma vez que houver a consolidação global, será possível ao chefe do Poder Executivo finalmente elaborar o projeto de lei orçamentária para o próximo exercício. E aí, então, ele apresenta isso perante o Poder Legislativo e vai iniciar a fase de debates, análises, beleza? Emendas, correções. E por fim, meus amigos, feito este trabalho, vai vir então a revisão técnica, em primeiro lugar, que foi o que eu falei. O SIAF, né, o Sistema Integrado, ele promoveu a consolidação. Ele unificou tudo que os mais diversos órgãos estão pensando e planejando. Então você vai pensando numa pirâmide, está subindo, né? Está afunilando para cima. Então nós vamos ter a revisão técnica, que vai promover os ajustes, as correções, revisões de dados e valores perante metas e diretrizes. E depois disso, os ajustes necessários para manter o chamado equilíbrio fiscal. Por quê, professor?
Porque o Brasil opera dentro daquilo que é chamado de método veneziano ou partidas dobradas, que exige, gente, anote aí, sempre que o total de gastos planejados corresponda ao total de receitas estimadas. Beleza? Então, feita a revisão técnica e feitos os ajustes, tanto qualitativos quanto quantitativos, principalmente, nós vamos para a fase da aprovação política. Quando a gente fala da aprovação política, quer dizer que, dando entrada efetivamente agora no legislativo, ela vai passar para aquela fase que a gente chama de devido processo legal orçamentário, no qual ele vai ser fracionado em diversas matérias. Cada tipo de matéria, então aqui estamos falando agora de uma análise qualitativa. Cada tipo de matéria, meus caros, possui uma comissão específica no Congresso Nacional. São as chamadas comissões temáticas. Cada comissão temática vai discutir aquelas propostas e vai fazer, vai sugerir emendas em cima disso. Estas emendas vão, uma vez que venham a ser aprovadas no legislativo, vão exigir uma nova revisão, tanto qualitativa como quantitativa. E uma vez que os resultados estejam já equalizados, ou seja, exista equilíbrio e esteja de acordo com as prioridades qualitativas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, ele vai para a votação. Indo para a votação, do jeito, como nós falamos, é um mero projeto de lei, vai ser aprovado como lei. Então, uma lei orçamentária anual, ela pode ser entendida como uma lei ordinária, meus amigos. É uma lei ordinária, de tramitação especial, mas é uma lei ordinária. Então, ela vai depois, regularmente, para a fase de sanção ou veto presidencial, como qualquer outra lei ordinária iria. Feito isso, a gente ingressa na fase da execução, quando então os recursos financeiros serão liberados. Feita a liberação dos recursos, nós iniciamos também automaticamente a fase de monitoramento. O monitoramento, meus caros, ele se inicia junto com a liberação. Não existe quebra temporal, é imediata, é conjunto. Beleza? Daí, então, vamos entrar para a fase de avaliação e controle. A avaliação e o controle, meus caros, são, em um primeiro momento, quantitativos. Beleza? Então, em um primeiro momento, existe uma prioridade de análise quantitativa. Daí, uma vez que os referenciais numéricos e abstratos estejam coerentes, daí passa-se para uma análise qualitativa, para verificar se os gastos foram feitos de maneira eficiente, com qualidade. Joia? E com isso, então, nós observamos, para finalizar, que nós temos uma estrutura de classificação, senhores, que é funcional. Então, nós temos as funções nesta classificação dos planejamentos e da execução orçamentária, e nós temos também uma classificação por subfunções. Então, se falarem para vocês na hora da prova, que estamos trabalhando
desde a classificação funcional, no momento de controle ou revisão de eficiência, tá? Se esse gasto foi um gasto orientado para o Departamento de Segurança Pública, isso é uma função. Agora, dentro da função, a gente pode ter ainda a subfunção. Putz, grila, professor, isso aí não é muito fácil, né? Não é fácil, não é tranquilo, foi o que eu falei. E a gente não consegue sequer chutar se a gente não prestar bastante atenção. Mas vamos dar uma olhada, senhores, para finalizar aqui, no elemento que eu trouxe como de grande importância. Transparência facilita a compreensão de como os recursos públicos estão sendo utilizados. Comparabilidade já vai ser um elemento, já vai ser um mecanismo de controle. Aqui a gente está falando de controle, tá? Estamos falando aqui da fase, né, de controle final, avaliação e controle. Então, na avaliação e controle finais, nós vamos ter a avaliação e controles por funções e subfunções, e a transparência é aquela que vai auxiliar, vai permitir observar a regularidade do gasto público. A comparabilidade vai comparar os gastos entre as diferentes esferas, né, que nós falamos logo no comecinho. Então, isso é uma comparação qualitativa por esfera. E depois, a parte relativa a planejamento e controle, na qual nós vamos ter os dois tipos de análises novamente, tanto a qualitativa como a quantitativa. Professor, eu vou ter que ver e rever essa aula umas 3 vezes, porque é uma pancada, né? É uma pancadaria, né? O ideal é que a gente tivesse aqui, sei lá, pelo menos umas 5 horas para conseguir entrar nos mínimos detalhes. Mas, graças a Deus, a sua prova não vai cobrar de maneira técnica, como se você fosse um agente operador de orçamento. Não. Ele vai perguntar de maneira genérica, como eu acabei de comentar com vocês, junto com a explicação. Eu fui mais ou menos te mostrando o jeitão das questões e a forma como a banca faz as perguntas, tá bom? Então, pegue esse material de apoio, leia, releia, fixe muito bem os conceitos, o que é uma classificação qualitativa, o que é uma classificação quantitativa, os estágios de elaboração do planejamento orçamentário e, ao final, os mecanismos de controle mais importantes. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau.